Galera, sejam bem-vindos aí em mais uma live, né? Hoje é o Deola que está participando aqui, tenho um prazer demais estar recebendo ele. Passagem grandiosa pelo Palmeiras, né? 107 jogos pelo Palmeiras aí, muitas conquistas, passagem importante pela base também, a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os outros clubes dele também. E, Deola, pô, obrigado, né? Mais uma vez você participando aqui conosco, você já participou uma vez do nosso canal no YouTube, acho que faz uns 2 anos mais ou menos, né? Você fez uma participação legal. E hoje numa live, né? Que é a grande sensação do momento, né? A gente vem trazendo vários convidados e você é mais um deles. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo aí. Eu que agradeço poder participar mais uma vez e poder tá perto de novo da torcida do Palmeiras, né? Desde 2015, né? Foi quando eu saí do Palmeiras, então é legal ainda ter esse contato com a torcida, esse carinho da torcida, né? Eu acho que foram muitos anos, né? Eu tive 16 anos aí de Palmeiras e é legal você ver que a cada ano que passa, o carinho da torcida permanece, né? Não tenha dúvida. Os palmeirenses têm uma coisa muito legal que a gente lembra de todo mundo, né? Até aqueles jogadores que tiveram uma passagem até mais curta, a gente lembra. Imagina então o Deola que teve uma vida inteira praticamente no Palmeiras, então é muito legal receber você hoje aqui, Deola, mais uma vez. E a gente vamos começar no comecinho ali, né? A gente sempre faz uma ordem cronológica da carreira e tudo mais. E você teve início no Palmeiras na base, só que antes disso, eu queria que você contasse um pouquinho de antes. Como que o pessoal do Palmeiras te descobriu, onde que você jogava, como que foi o seu caminho, qual caminho você percorreu até chegar no Palmeiras? Cara, eu sou do interior do Paraná, né? Então, um lugar onde o futebol não é tão forte assim. E eu acabei caindo entre alguns testes e tudo mais no interior de São Paulo. Eu acabei vindo cedo, né, do Paraná para São Paulo. E aí eu acabei caindo no Atlético Sorocaba, isso em 98. E lá eu me firmei um pouquinho na base, né? Eu fiz infantil, um pouquinho de juvenil no Atlético Sorocaba. E aí, quando eu fiz. Eu estava no juvenil do Atlético Sorocaba, a gente fez um jogo contra o Palmeiras, pelo Campeonato Paulista. E nesse jogo eu tava inspirado nesse dia aí. Foi um jogo lá no CT em que o Palmeiras deu mais de 30 ataques, né? Teve mais de 30 finalizações nesse dia e nós ganhamos de 1-0. E tava toda a comissão do profissional, porque é um jogo de juvenil, o pessoal, não sei se sabe, né? O juvenil joga no sábado, 11 horas da manhã, que é praticamente o treino do profissional estava acabando nesse dia, né? Então acabava o treino, comissão técnica, todo mundo assistia, né? Então tava lá Filipão, Carlão, Murtosa, todo mundo assistindo. E no dia que eu tava, e o gol, eu tava defendendo no gol da esquerda ali da arquibancada, né? Então o pessoal treinou no campo 3, 2 ou 3, não lembro, e ficou atrás ali no campo 2 assistindo. Então eu tava praticamente, eles estavam no alambrado, assim, atrás do gol ali assistindo, né? Então isso daí já foi uma forte luz aí para mim, para que eu viesse pro Palmeiras. Aí isso foi em 99. Em 2000 eu fui pro Palmeiras em teste, assim, né? Eu ainda era o do Atlético Sorocaba, mas o Palmeiras solicitou um teste, né? Para que eu ficasse um tempo em avaliação e tudo mais. E aí eu passei um mês ali, mais ou menos, treinando no Palmeiras, onde eu fui aprovado. Aí eu posso falar que depois de um bom tempo, assim, acho que eu não me recordo. Eu acho que o último goleiro contratado tinha sido o Gato Fernandes, em Foi. 92. E aí depois eu venho a ser o outro goleiro contratado, né? Eu não sei o Marcão, se o Marcão foi depois de 92 ou antes, que ele também foi contratado, mas eu não lembro. Mas eu também fui contratado aí. Não, tá aí, história legal do Deola, né? Eu sempre peço pra galera contar o início, né? Porque eu sei que tem muita gente jovem que segue a gente sabe que não é fácil, né? Pra a vida de jogador de futebol chegar a uma equipe grande, ainda mais do nível do Palmeiras, né? Então todo mundo passa aí por alguns percalços, mas com a insistência, né? E o Deola teve esse jogo marcante que ele citou aí agora no CT, a comissão do Felipão inteira olhando e ele arrebentando, então essa foi a história que o Deola chegou no Palmeiras. E aí você passou por todo o processo do Palmeiras ali, né? Desde o comecinho, pegando aquela fase super vitoriosa, ali 2000, ainda teve títulos, depois passou por um período sem conquistas, inclusive com rebaixamento. Você pegou toda essa fase, né? Queria que você falasse pra gente, Deola, como que era o Palmeiras ali entre 2000
até 2007 o Palmeiras ficou sem ganhar títulos, né? Durante todo esse período. E você ainda não tinha jogado nenhuma vez como profissional mesmo, né? Você era muito novo. E como que era o Palmeiras nessa época? A gente sabe que hoje é uma realidade totalmente diferente, mas como que era o Palmeiras ali na década passada, vamos dizer assim, no começo? Eu desde quando eu cheguei em 2000, eu tinha 17 anos, então eu tinha categoria de base ainda, mas eu já treinava no profissional, sempre treinei no profissional, né? Desde 2000 praticamente eu sempre treinei no profissional. Mas assim, eu só fui jogar em 2009, né? Mas continuava treinando, jogava, descia para jogar juniores, descia para jogar Palmeiras B, joguei muito Palmeiras B, né? Mas treinava direto. Toda semana eu estava com o profissional, né? Então, assim, foram tempos meio difíceis, né? Porque teve uma época que o Palmeiras tinha bastante dinheiro, mas não investia, né? Guardava o caixa todo, porque eu acho que o Palmeiras sempre teve o sonho de construir um estádio, né? E eles estavam, né? O que eu ouvia, né, de bastidores é que estavam guardando dinheiro realmente para construir um estádio, né? E na época lá de Mustafa e tudo mais, né? Não estou aqui para falar se foi certo, se foi errado, não cabe a mim, mas querendo ou não, nosso time era bem modesto, né? E aí depois, eu não lembro que ano, depois que entrou, que o Leão foi treinador, depois disso, essa gestão ela acabou sangrando bastante os cofres do Palmeiras, né? Então, onde teve atraso salarial, começou a ter um monte de problemas financeiros, né? E acho que foi a pior fase assim que o Palmeiras passou, o pior momento que o Palmeiras passou, porque não conseguia resultados dentro de campo e também não tinha dinheiro fora de campo para poder ou trazer novos jogadores ou para poder manter sequer os que estavam dentro do elenco, né? Então, eu acho que foi um momento bem conturbado aí do Palmeiras, acostumado, né, a sempre... Não, assim, não falo sempre ganhar títulos, né, porque título é consequência, mas, assim, sempre está na parte de cima da tabela, sempre tendo um time competitivo, né, e a gente passou um bom tempo aí na segunda divisão, né, foram 2 rebaixamentos, né, em 10 anos praticamente, 2 rebaixamentos, isso aí é algo que fere bastante, né, a história do clube. Não tenha dúvida. E daí, durante esse período, você falou que disputou muitas partidas e competições pelo time B. Durante esse meio do caminho aí, você disputou a Copinha 2003. Foi essa Copinha que vocês ficaram vice-campeões, né? Foi um grande elenco do Palmeiras que disputou aquela Copinha, né? Cara, isso daí ainda até hoje machuca quando fala, né? Porque, porque naquela época, hoje tem bastante, juniores tem bastante campeonato hoje, né? Tem Copa Sul, tem Sim. brasileiro, tem não sei o que, tem muito campeonato de juniores, né? Naquela época nós só tínhamos 3. Nós tínhamos a Copa BH, nós tínhamos o Campeonato Paulista e aí era a Copa São Paulo. E nós tínhamos ganhado os dois. A gente tinha sido campeão da Copa BH e do Campeonato Paulista com sobra, mas com sobra mesmo. Né? Wagner Uhum. Love fazendo o dobro de gols do que o segundo colocado, sabe? Uma coisa Sim. atropelando mesmo. Então a gente foi muito forte para essa Taça São Paulo, com muitas esperanças, né? Teve aquele problema, foi aí que surgiu o nome lá do Wagner Love, né? Porque foi Foi. nesse ano aí que teve o problema, ele foi afastado. E ele foi afastado numa época né, numa fase que a gente precisava ganhar de 4 gols de diferença do que o Bahia ganhasse, uma coisa assim. O Bahia jogar antes do que nós, na fase classificatória, só classificava um. E assim, o que o Bahia fizesse, nós tínhamos que fazer 4 gols a mais, né? E o Bahia acabou ganhando, acho que de 3-4, 2 ou 3, não lembro. E a gente sem o Wagner Love, precisando golear a Joseense, saímos perdendo ainda por cima, mas no fim conseguimos a classificação, ganhamos de 6-1, se eu não me engano. No final, o Daniel Marques, nosso zagueiro, foi pro ataque, fez gol, foi uma coisa de louco. Mas aí a gente ganhou vida ali nesse momento, conseguimos a classificação e goleamos a Inter de Limeira por 7-1, se eu não me engano, na semifinal, foi algo do tipo. E aí fomos contra o Santo André, fomos fazer a final. E estávamos ganhando, né? Estávamos ganhando, Uhum. teve um gol, o Edmilson fez um gol que o juiz anulou,
né? Então teve algumas coisas, e aí faltando 5 minutos a gente vai tomar 2 gols. E isso acabou abaixando nossa moral ali. E, infelizmente perdemos esse jogo. Que aí seria o primeiro jogo, seria o primeiro título, né, de Taça São Paulo pro Palmeiras, que no caso ainda não tem, né? Sim, então é essa copinha que persegue o Palmeiras. Palmeiras bem demais na base nos últimos anos, né? Conquistando vários campeonatos, mas a copinha, a bendita copinha, a gente não consegue ganhar, né? Pelo menos acho que chegou na trave, bateu na trave 2 vezes, né? Uma com você e uma depois, agora acho que se não me engano 2011 ou 2010, alguma coisa assim. Mas essa geração foi espetacular. Depois Foi esses jogadores 2004 eu perdi na semifinal depois. 2004 veio a CM e essa geração foi a que você citou do Wagner Love, foi muito importante na Série B, né? Wagner Love, Edmilson, Claro, Alceu, acho que o Alceu, Glauber, né? Foi. Subiu o Glauber, subiu o Edmilson, subiu o Diego Souza, Diego Souza, Wagner Love, Wilsinho, depois também ficou um tempinho. sim. E teve acho que em 2004 que você citou, Rafael Marques, atacante, jogou, não foi? Rafael Marques era o atacante. O Rafa Marques que voltou para o Palmeiras agora, jogou no Botafogo e tal, fez parte também da base do Palmeiras por um tempo. Enfim, é uma grande história aí que o Deola tem também em competições de base. E aí, Deola, começa a passar os anos, né? E você até já citou agora há pouco, você chegou a jogar como profissional, como titular, no caso, né? Ir para o jogo, jogar pela primeira vez em 2009. Foi um jogo em Campinas, né? Contra a Ponte Preta. O Lene fez 3 gols nesse jogo, foi 3-2, né? Queria que você falasse um pouquinho da experiência, como que foi esse jogo, essa paciência que eu sei que goleiro tem que ter mais que os outros, né? Para até chegar finalmente essa hora e na hora que chegar você tem que estar preparado, então é complicado, né? Cara, a gente que. No Palmeiras a gente sabia, né? Que assim como era no São Paulo também, que não ia ter espaço pra gente jogar, né? Marcão, um ídolo com muitos anos de carreira, e assim, né? Pretensão demais de qualquer um goleiro era pretensão demais achar que ia ser titular enquanto o Marcão tivesse jogando, né? O Marcão com os 2 braços amarrados ia ser titular, tinha como. Então a gente sabia que ia esperar e uma hora ou outra a oportunidade ia chegar, né? E aí nesse dia, eu era o terceiro goleiro, né? Na verdade, porque eu tinha saído, eu saí para vários empréstimos. Eu saí em 2006, fiquei 2006, 2007 e voltei em 2008 pro Palmeiras. Então quando eu voltei, eu acabei ficando como terceiro goleiro. E aí em 2008 eu não joguei, fiquei só treinando. E aí em 2009 o Marcão machucou e o Bruno acabou viajando para ia ter um jogo em Potosí, eu acho que era, se eu não me engano. Então o time titular viajou. E aí o miserável do Lene que me faz 2 gols nesse jogo aí, pô, porque se não fosse, se o Lene não fizesse 2 gols, eu seria o melhor em campo, inclusive, né? Então ia estrear sendo o melhor em campo. Mas não, mas tô brincando. O importante é que a gente ganhou o jogo, né? E estrear com vitória sempre é melhor. Mas os comentários, né, da crítica, né, da época é que o Lene fez 2 gols, então ele tinha que ser o melhor em campo, mas eu fiz umas defesas bem legais ali nesse jogo que me deram moral, assim, porque a torcida... e assim, é difícil, porque logo na minha estreia, a primeira bola que os caras chutaram entrou, né, no início do jogo, o ataque da Ponte e gol. Então, pô, já vem pô, caramba, primeira bola, primeiro jogo, primeira bola, eu já tomo gol. Só que aí logo em seguida a Ponte fez um ataque e eu fiz uma defesa sensacional, assim, tava voltando, a bola bateu, rebateu, né? Eu tava voltando para trás e me estiquei fiz de mão esquerda a defesa. Então ali já e logo no gol onde tava a torcida, então ali, pô, a torcida vibrou e tal, aí já vem toda aquela moral de novo, né? Então foi bem bacana. Foi um jogo que ficou bem marcado, né? E ainda foi próximo do nascimento da minha filha, né? Então isso daí ficou marcado. Isso daí vai ser inesquecível. Que legal. Inclusive, é muito difícil jogar no Moisés Lucarelli. Eu sou de uma cidade próxima a Campinas, né? Moro em Salto. E vou assistir jogos da Ponte, Palmeiras direto e tal. Eu sei como é difícil, como é chato jogar naquele estádio, torcida bem perto. Apertadinho, Então, né? E é muito para difícil. chegar, você toma uma pressão, Nossa. pedra no vidro, é uma pressão lá mesmo.
A torcida da Ponte é difícil, cara. É uma torcida bem presente, bem cascuda ali, é difícil mesmo. Quero mandar um abraço aqui pro Lucas Silva, tá ligado na live aqui. Meu amigo Frotinha tá na live também. Frotinha que é conhecido também aqui entre os palmeirenses, tem a página dele aí também. Abraço aí para todo mundo que tá dando oi aí para mim, pô. Abraço para todo mundo aí. Sim, ó, inclusive aqui pro Gu Freitas, ó, ele já tava, e até peço perdão porque eu esqueci de te apresentar no começo dela, aqui, falando do seu atual time, você tá no América do Rio de Janeiro, né? Já fala um pouquinho, já respondendo a pergunta do Gu aqui. Exato, eu tô no América do Rio, né? Um time já foi grande, né? Assim como em São Paulo, né? A gente pode comparar como o Juventus da Moca, né? Então, assim, é um time tradicional que é querido por todos, né? Mas que passa por uma condição financeira bem difícil. Então, é um time que hoje não está no cenário nacional, mas que luta. Que a gente está lá também, é um dos propósitos que eu tô lá também, é tentar ajudar não só dentro de campo, mas fora de campo também, a trazer, a renovar os torcedores, a tentar renovar essa história do América, né? Que a gente luta para conseguir uma vaguinha aí no cenário nacional para poder voltar a crescer de novo. E eu acredito que o trabalho está sendo feito. Já estou um ano lá já, um ano e meio mais ou menos, eu já estou na América, e a gente tem fazendo. Aos pouquinhos, né? Um passinho de cada vez, as coisas estão surgindo. É isso, é um time bem querido, né? Um time bem tradicional no Rio de Janeiro, né? Torço também para que o América consiga alavancar voos maiores aí, muito em breve, tomara. E olha aqui, ó, o Lucas Silva tá falando que tem 11 anos, gosta muito de você, ou seja, você estreou no ano que ele nasceu, né? Profissionalmente pelo Palmeiras, em 2009. Então a gente tem um público muito jovem aqui também, né? Então um abraço para o Lucas Silva. E já continuando um abração, manda um abraço para ele. Um abraço aí pro Lucas. É difícil realmente, pessoas mais novas é difícil me conhecer, né? Normalmente eu encontro com pais palmeirenses, né? Me cumprimento e tal. Aí fala pro filho, conhece isso aqui? O filho, não conheço não. mas bom, um abraço aí. Ó, Danielzinho falando Deola, monstro, grande abraço. Jogava com a raça palestrina, tá falando aqui o Palmeiras instante. E, enfim, daqui vai chegando a galera, né? Vamos mandando perguntas aqui também. E enquanto isso, a gente vai fazendo a carreira do Deola. Você falou de 2009, Deola. Depois de 2010, 2011, a gente pode falar, talvez, que tenha sido seus 2 melhores anos com a camisa do Palmeiras? Você pegou muito nesses 2 anos aí, né? Ali eu tive uma sequência, né? Em 2009, depois eu não jogo mais. Só fiz aquele jogo contra a Ponte, depois eu não jogo mais. Aí, em 2010, o Bruno iria começar como titular. No campeonato estadual, né, com o Muricira, o treinador, mas aí ele fratura o pé um pouquinho antes de começar o campeonato. Então eu acabo começando o campeonato e aí não saio mais. Né? Acabo revezando com o Marcão alguns jogos, tal, mas tanto 2010 quanto 2011 eu joguei muito mais do que o Marcão. Né? Ele como titular, mas eu jogando muito mais. Então, foi ali que eu tive uma sequência. Então, essa sequência eu pude... não era só aquele jogador que está entrando para tapar um buraco. Não, eu já era uma realidade, né? Então, assim, eu já era... E eu pude, assim, eu estava vendo aqui as notícias de antigamente, eu peguei aqui na pandemia, peguei uns encartes aqui que eu tinha, e, assim, as notícias eram que o Marcão pode recuperar tranquilo, né? Não precisa ter pressa para voltar, porque antigamente assim, Marcão machucava, era pressão do departamento médico o tempo todo. Marcão tem que voltar, Marcão tem que voltar, Marcão tem. Depois que eu comecei a jogar, eu percebi que essa pressão não tinha mais, né? Não, deixa o Marcão ali, a hora que ele tiver bom ele volta, vai jogar, se tiver que jogar duas partidas, se tiver que jogar 4, 6, 8, independente de quantas partidas, deixa ele ali, a hora que ele tiver bom ele volta. Então isso foi bem legal, assim, porque eu era um reserva de luxo, pode-se dizer assim, mas com o mesmo peso, assim, lógico, guardado as devidas proporções, não estou me comparando com o Marcão, longe disso, né? Mas eu acabava sendo uma peça tão importante quanto na época. Sem dúvida, né? Jogando pela idade, né? Jogador bem mais jovem, estando à disposição toda hora, que é importante, né? O Marcão já estava na reta final da carreira, tinha algumas lesões, tanto que ele se aposentou no ano seguinte, em 2011, né?
teve o jogo de despedida depois, em 2012, mas o Marcão se despediu em 2011. Então foram os 2 anos que o Deola acabou jogando, acho que mais pelo Palmeiras, né? E sendo, inclusive, eleito o melhor goleiro do Campeonato Paulista 2010 ou 11. Você foi mesmo, Deola? Teve isso, não teve? Foi 2011. 2011. Não foi o melhor do Paulista. Menos vazado, né? Foi o menos vazado. Eu ia ser o menos vazado, eu ia ser o melhor goleiro do campeonato. Só que foi o ano que o Rogério Ceni fez o 100º gol. Então acabaram escolhendo o Rogério Ceni, né, por esse feito e tal. Ele foi o goleiro da seleção do campeonato, mas eu fui o menos vazado. E legal, nessa época, é lógico que o menos vazado você acaba englobando a defesa, mas é mais pro goleiro. Nessa época, a defesa do Palmeiras, ela era a menos vazada de todos os principais campeonatos do mundo. Então, a nossa equipe foi era a que menos tomou gol nos campeonatos do mundo. Isso, né, naquela época. Então, isso marca muito, né? Demais. Não, demais. Eu nem lembrava desses dados, mas realmente time com... Eu também não. Eu tava no baú que eu abri ali. O time do Felipão geralmente é muito consistente defensivamente, né? Tanto que no ano retrasado agora quebrou recordes também. E em 2011 também iniciou muito bem, chegou longe no campeonato, chegou na final do Campeonato Paulista, né? Teve aquela disputa por pênaltis. Inclusive o Marcão estava no banco seu, aquela lá, né, Deola? Cara, isso é uma coisa que meus netos, né? História para os meus netos, né? Então, o Marcão foi banco meu. Foram poucas pessoas em que o Marcão foi banco. E eu fui uma delas. E ainda mais uma disputa de pênaltis entre Palmeiras e Corinthians, né? Quer dizer, o Marcão já tinha passado por 2 dessas na Libertadores, por exemplo, né? Então é uma coisa para você contar realmente para os netos, né? Mas ali ele tava atrás do meu gol na hora do... Tava rolando, o jogo tava rolando e eu cheguei pra ele, falei, Marcão, entra logo, pelo amor de Deus, os pênaltis vão começar, pô, entra aqui. Aí, não vou não, você vai ficar. Aí, mas, pô, não deu certo. E tem aqui uma pergunta interessante aqui, ó, do Josué, Deola. Não sei se aconteceu ou não, mas durante o jogo chegou-se a cogitar vocês ali de, por exemplo, aos 45 do segundo tempo você sair e o Marcão entrar? Teve isso? Eu falei pro Marcão isso. Eu acabei de falar, falei, Marcão, vai lá, tá na hora, entra lá. Mas aí o Marcão não achou que seria certo e tal, e aí eu não sei nem com o Filipão se teve essa conversa, se não teve, mas assim, o Marcão é muito ético, velho. O Marcão é muito ético. O Marcão não ia aceitar nunca, né? Por mais que seja... eu sei que a gente teria muito mais chance de se classificar. Porque o Marcão é pegador de pênalti. O Marcão é um monte... Mas, assim... não que eu não seja ou algo do tipo, mas, assim... A história, né? Na hora que ele estivesse lá, ia ser outra forma, né? Mas o Marcão é muito ético, velho. Não ia aceitar isso, não. Tá aí, mais uma resposta interessante do Deola. E você falou da palavra ética, Deola, e eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Né? Eu estou curioso para saber da resposta também. De um jogo em 2010... Não é do Fluminense, não, né? Não é do Fluminense, não. Fluminense, eu queria saber disso com você. Sabe o quê? Durante a semana, cara, como que foi? Porque eu vi que eu também não lembrava, né? Não tinha isso aí vivo na minha cabeça ainda. Tinha esquecido de algumas coisas. Depois eu fui rever. Parece que a Mancha fez um protesto e pediu para vocês entregarem o jogo e tudo mais. Teve Palmeiras e Fluminense, para quem não lembra, na Arena Barueri. O Fluminense estava brigando com o Corinthians pelo título. E depois o Fluminense acabou virando em cima do Palmeiras. O Palmeiras abriu o placar com o Diney. Foi até um bonito gol. E aí o Fluminense virou. Nem ele acreditou no chute. Foi um golaço, né? E a torcida do Palmeiras, curiosamente, começou a xingar o Diney. Tudo mais, né? Muita gente querendo que entregasse o jogo, porque o Fluminense estava brigando com o Corinthians pelo título. Inclusive o Fluminense depois ganhou, ficou campeão em 2010, só que o Corinthians estava brigando. Então eu queria saber como foi aquela semana. Tenho certeza que foi uma semana um pouco atípica. Claro que o jogador profissional eu acho que dificilmente vai fazer uma coisa daquelas, mas como que foi a conversa? Tenho certeza que foi uma semana diferente que vocês passaram, no mínimo, né?
Ah, não foi nem a semana, meu. Essa conversa já rolava praticamente o mês inteiro, né? É. Porque a gente estava disputando a Sul-Americana também nessa época, né? Então eu fiz uma brincadeira uma vez, eu tava na coletiva de imprensa e me perguntaram, vocês vão entregar o jogo? Isso, tipo, um mês antes do jogo, porque é os dois que estavam brigando e tal. Aí o repórter perguntou, vocês vão entregar o jogo? Eu falei, eu não sei, você tem que perguntar pro Sub-17 lá que vai jogar, né? Fazendo uma brincadeira, né? Pô, foi engraçado, todo mundo riu e tal. Mas assim, só que o problema maior foi que. Não, primeiro, a gente não tinha time para ganhar. Naquela época a gente não ia ganhar do Fluminense. Não, independente se a gente deixasse ou não deixasse, não ia ganhar. Porque o Fluminense era uma máquina, estava atropelando Foi o todo mundo campeão. naquela época. E aí, só que teve um problema muito grande que a gente foi eliminado pro Goiás, né, 3 dias antes, né? Foi na quarta-feira a gente foi eliminado e jogou no sábado, no domingo contra o Fluminense. Então, aí a torcida inflamou mais ainda, né? Aí que foi o problema maior. Porque se a gente ganha do Goiás, quem ia pro jogo do Fluminense ia ser o time reserva, não ia ser o time titular, né? Sim. Então ia ser outro jogador. Como a gente perdeu, foi eliminado, foi o time titular todo, né? E aí a maior cobrança da torcida era: pô, mas perdeu pro Goiás em casa, vai querer ganhar do Fluminense agora? Não tem cabimento, né? Mas assim, a torcida tá no direito dela, do que ela fez, de jogar a coisa dentro do campo e tudo mais. Mas de Isso não. protestar, xingar tá no direito dela. Paga o ingresso, tá lá dentro, é um direito legal, inconteste de fazer. A controvérsia, tem gente que acha que tem que se portar de outra forma e tudo mais, mas é um direito. A partir do momento que você pagou, você pode xingar, você pode fazer o que for, né? Mas perdeu a razão na hora que começou a jogar coisa no campo, né? E isso até prejudicou o Palmeiras. Mas eu acho que acabou. Os nervos se exaltaram mais por conta disso. Acho que por conta, inclusive, da derrota do Goiás, né? Mas a gente não tinha time para ganhar. A gente saiu ganhando e tudo mais, mas pô, foi um jogo que eu fiz umas 4, 5 defesas lá no primeiro tempo. Os caras vieram com tudo para cima. Então, assim, a gente tomou uma pressão gigantesca naquele jogo, né? O Fluminense era um timaço, né? Não tem como. Foi campeão brasileiro, depois viria a ser novamente, acho que 2012, né? Ganhou 2 títulos muito próximos. Era o time que tinha o Fred, companhia, Conca. Era um timaço, realmente. Acho que o Deco tava também. Enfim. Mandar um abraço aqui pro perfil aqui, ó. Alegria nas Pernas. É um cara que eu fiz amizade recentemente aqui. Ele vem fazendo live no perfil dele também, para quem não conhece. Alegria nas Pernas. A gente está aqui com o Deola hoje, né? Inclusive já sigam o Deola aqui, né? Vai aparecer o símbolo do Deola aqui em cima. Deola Deola. Underline 22 aí. Eu também faço lives. Toda sexta-feira eu tenho um Eu vi. convidado diferente. E o próximo vão ser torcedores, assim, vão falar bastante de Palmeiras no próximo também. Então, sexta-feira já tá todo mundo convidado lá também. Pô, que legal, que legal. Tá todo mundo convidado aí para conhecer o perfil do Deola, para você que não conhecia ainda, e acompanhar essas lives aí todas as sextas-feiras. E aí a gente entra, falamos de 2010, 2011, Deola, e 2000, vamos continuar em 2011, porque uma tradição aqui nas minhas lives, eu sempre trago um atleta que tenha jogado com você para mandar um recado para você, às vezes brincar e falar alguma coisa. Eu trouxe um cara que chegou no Palmeiras em 2011, era lateral direito, e depois foi campeão da Copa do Brasil e tal. Ele brincou com você aqui sobre uma questão da aula de inglês que vocês faziam lá. Acho que você deve imaginar quem que é. Eu vou colocar ele aqui para mandar um abraço, você ouve e depois você devolve para ele, beleza? Show. Fala, Paulo. Fala, Deola. Tranquilo, na paz? Estão se cuidando do vírus por aí? Se cuidem, rapaziada. Bom, Paulo, falar desse cara aí, Deola, parceiro. Um cara que chegava nos treinos sempre sorrindo, cara, gente boa. A gente se dava bem. Ele deu muita sorte porque eu não era atacante, né? Porque senão eu ia deitar nele. Ele tá ligado que eu sou fera. Bom, mano, eu dei aula, conta pra ele aí do seu inglês na aula que a gente tinha lá no Palmeiras. Que você gastava no inglês, gasta um pouquinho de inglês. Agora até feito alguns cursos, né? Deve estar bem no inglês, porque naquela época, rapaz, sei que era pior, se era você, o Michael Leite ou o Tinga. Mas valeu, rapaziada. Vou falar com vocês aí. Deu sucesso, irmão. Tamo junto sempre. Valeu. Falou, Paulo. Abraço.
Esse sim aí dela. Figura, hein? Ô, bicho feio! Ele tá barbudo ainda? Tá com a Eu, barba dele? Tá eu acho que ele barbudo? aparou um pouquinho. Agora tá. A barba tá normal. Oh, meu Deus do céu, velho. Rapaz, a gente tinha o patrocínio da Wizard, né? E Isso. aí, e aí o Wizard, ela colocou um professor, uma professora, na verdade, né? A Vânia Palomec, lá para dar aula pra gente, né? Então, começou com bastante gente, mas depois foi caindo, caindo, e no fim a gente nem conseguiu terminar o modo, porque não tinha tempo. A gente ia jogar É. toda hora, tinha que cancelar a aula, porque ou a gente viajava para um lado, viajava para outro, e no fim, até hoje, até hoje eu só sei falar o mínimo. Olha, inglês é complicado. Eu sou suspeito, eu gostaria muito de começar e terminar algumas aulas também, mas o tempo nosso é escasso. A gente sabe que é importante, mas enfim, a gente sempre acaba deixando pro lado e é uma coisa importante, a gente tem que focar, mas enfim, né? A história que o Cicinho contou da época, né? Um grande abraço para o Cicinho. Inclusive, o Cicinho vai participar de uma live comigo na sexta-feira. Então, para quem tiver aí, ó, sexta-feira, 3 da tarde, sexta-feira, emenda de feriado, não sei quem que vai emendar aí, mas a gente vai fazer uma live à tarde, às 3, 15 horas. Então, o Cicinho vai participar aí, vai contar essas resenhas e tantas outras aí que ele teve, não Esse só era no Palmeiras, fera. mas figura, um Esse grande era jogador fera. aí. Pessoa do bem, viu? Uma pessoa gente boa e um baita jogador. Pô, pô, eu gostava dele demais jogando e, pô, cara fenômeno mesmo. Então, um grande abraço aí para o Cicinho, né? Que deve estar, se não está assistindo agora, vai assistir depois. E ó, o goleiro Daniel Meireles aqui tá falando o seguinte, ó, tirei uma foto com o Deola na época do Vitória, meu colega perdeu o celular, fiquei puto. Aí, Deola, tem essa foto que você tirou Pô, com ele, o cara acabou perdendo a foto aí, pô, acontece. que sorte dele. Pô, E, tem o Petrônio aqui, tá perguntando onde ele está agora, ele falou agora há pouco, né, que está no América do Rio de Janeiro, Mequinha. A gente torce pro o segundo time aí de todo mundo do Rio praticamente, né? Como é a Juventus, até acho que a Portuguesa foi uma época aí, é um time bem querido. E aí a gente entra, Deola, no ano de 2012, né? 2012 o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Você, pelo que eu estava vendo as estatísticas, você chegou a jogar acho que 2 jogos naquela conquista, né? Foram os 2 primeiros, se não estiver enganado, foi isso? eu joguei. Eu joguei acho que dois jogos. Uma coisa assim. Eu Acho que saí antes foi do jogo do Paraná. O Paraná acho que foi oitavas de final. Eu não lembro. acho Então, que você jogou contra o Coruripe, eu acho, não foi? Cururipe eu joguei Isso. isso. Aí aquele elenco acabou ganhando a Copa do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho dos bastidores daquele elenco ali, né? Porque o time que acabou sendo rebaixado depois, é bom citar que você não estava no elenco depois no rebaixamento, porque você saiu por aí para o Vitória, depois da Copa do Brasil, né? Só que o elenco, para mim, até hoje, não era ruim, cara, né? Você tinha o Marcos Assunção voando, você tinha o Barcos, que também estava voando naquela época, o próprio Valdívia, entre outros jogadores, que o Henrique, acho que foi para a seleção brasileira na Copa do Mundo, acho que 2 anos depois. Então era um time até interessante do Palmeiras, não para ser rebaixado, talvez não para ficar no topo, mas também não era para ser rebaixado. Fala um pouquinho dos bastidores daquele time e do primeiro semestre, que foi aonde você participou e foi campeão da Copa do Brasil, mas ao mesmo tempo já estava mal no brasileiro e tal. Como que foi aquele ano para vocês? A gente tinha um time, na verdade, né? Não dá para falar que a gente tinha um elenco, porque assim, jogar Copa do Brasil é totalmente diferente de jogar Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil são 2 jogos e se você tiver mais ou menos em um dos jogos, você perde sua classificação, né? Então a gente ia para esses jogos como se fosse uma final mesmo e não podíamos errar porque a gente sabia que o nosso time, embora você citou aí vários jogadores, a gente não tinha muita peça de reposição, a gente era muito carente em vários setores, né? Então, se a gente perdesse um jogador desses importante, não teria como repor, né? Então, acho que esse foi um fato que culminou aí na queda, né? Porque não aguentou, um time só não aguentou jogar uma temporada inteira, né? Então, e na Copa do Brasil a gente
vamos colocar como sorte. A gente deu muita sorte em vários jogos, mas não é bem sorte, né? Porque que nem a gente pega o jogo contra o Grêmio, lá no Olímpico, né? O Grêmio pressionando o jogo todo, faltando 4 minutos para acabar o jogo, 5 minutos para acabar o jogo, a gente já faz 2 gols, né? Então, assim, praticamente liquida nossa classificação em 5 minutos, né? Contra o Curitiba, na Arena Barueri, a gente teve 2, 3 chances, aí o Curitiba saiu cara a cara com o Bruno, chutou para fora. Então, assim, teve alguns lances que aconteceram que mostravam que a gente estava com o perfil de vencedor daquela competição, né? Então, no Paulista a gente estava bem até, né? A gente estava bem no Paulista, fazendo uma campanha boa, fomos para a semifinal, e aí foi onde eu perdi minha posição, né? Que eu tive uma falha na semifinal, e assim, eu joguei 107 jogos, eu tive 3 falhas, né? 3 falhas que pode colocar na minha conta como erros mesmo, e eu perdi minha posição, né? Diferente de muitos outros aí que acabam errando e, né, continuam, né? Mas eu perdi minha posição por causa de 3 falhas. Mas a gente acabou, naquela época, sendo campeão, carrego a medalha, tá guardado até hoje. Esse título ninguém tira de mim. A foto do título vai ficar aí pro resto da vida. Então, ao menos isso, né? Eu consegui, embora uma carreira muito longa no Palmeiras, mas sem muitas chances de conquistar títulos, né? Com elenco sem conseguir disputar muitos títulos, né? Mas, felizmente, eu pude sair do Palmeiras com um título expressivo, né? Que essa Copa do Brasil representou muito pro Palmeiras na época. É demais, né? Era muito tempo sem conquistar um título nacional na época, né? O último tinha sido, acho que o Campeonato Brasileiro, lá em 94, né? Então, 94. Quer dizer, o Palmeiras ganhando um título nacional novamente foi muito importante, com o Felipão no comando, né? Que é um grande ídolo. E daí, 90... né, eu queria que você falasse antes um pouquinho do Felipão, cara, porque o Felipão é um cara que a torcida palmeirense gosta. Nessa última passagem foi muito bem, ganhou o Brasileiro, só que depois, em 2019, o Palmeiras não foi bem no Campeonato Brasileiro depois da parada, né? Antes estava voando, depois parece que ninguém sabe o que aconteceu. Mas fala um pouquinho do estilo Felipão, do estilo paizão dele. O Rodinei foi. Eu tava pensando em falar, mas eu tava com medo de falar, né? Agora o Rodinei colocou aí, Copa do Brasil 98, né? Porque depois a gente Também. disputou a Libertadores, né? Perdoe. Eu tava com medo de falar para não falar besteira, mas foi corrigido. Não, obrigado, tem razão. Aqui, ó, tá aqui, ó. Acabou, minha esposa me trouxe aqui agora. Que legal. Essa aqui. Maravilhosa. E tem essa aqui de 2010. 2010, essa aqui é do encerramento do Palestra Itália. Que legal. Nossa, último jogo do Palestra. Obrigado. Que legal. E... Desculpa, não lembro o que você tinha perguntado. Eu perguntei mais para você falar um pouquinho do Felipão, dessa passagem dele. Sim, claro. Cara, o tempo todo que eu joguei, eu estreiei em 2010 com o Muricy, mas ficou pouco tempo, veio o Zago, joguei um pouquinho, mas aí teve a parada para a Copa e o Felipão voltou, né? Então, praticamente de 2010 a 2012, eu joguei com o Felipão, né? Então, assim, foi a pessoa que me deu essa oportunidade toda de jogar. Então, não tenho nada para... Não tenho como falar um mal dele, né? De tudo que ele fez. Mas, assim, o Felipão é um jagunço, né? Uma pessoa ranzinza que gosta das coisas tudo certinhas, né? Uma pessoa que na hora de posicionar, ia posicionar o time no escanteio, alguma coisa, era milimétrico. Vai um pouquinho para o lado, um pouquinho para o outro, não sei o quê. Era milimétrico onde ele posicionava e tudo mais. Então, ele gostava de uma perfeição muito grande, né? Então, eu acho que talvez isso isso acaba influenciando nas Copas do Brasil, né? Que ele ganhou com o Criciúma, né? Ganhou com o Palmeiras e tudo mais, porque você não pode... Na Copa do Brasil você não tem margem para erro, como eu falei, né? E ele era uma pessoa que gostava das coisas no mínimo detalhe. Já para um campeonato brasileiro, que é um campeonato muito mais longo, você tem que ter uma rotatividade de plantel muito grande. Talvez aí você não consiga
dar os mínimos detalhes para todos. Então, talvez acaba tendo esse problema da equipe talvez não render tanto. Mas, assim, ele tirou leite de pedra, né? Nos times de 2010, 2011, ele tirou leite de pedra. A gente tinha jogo que a gente não tinha jogador para ir, assim, na posição. Teve que improvisar improvisar o outro, e não sei o quê. E a gente jogava, a gente fazia o que dava, né? Sim. E ó, o Júlio aqui, ainda em 2012, perguntaram do Felipão aqui, eu quero colocar um outro jogador na roda que você atuou junto ali. O Júlio está perguntando sobre o Valdívia. Porque até hoje, muita gente da torcida do Palmeiras pede o Valdívia de volta, é impressionante. A gente faz um post sobre o Valdívia, é chuva de comentário, faz enquete, é a favor da volta, sim ou não? Dá 80% a favor da volta, mesmo com a idade, mesmo com algumas lesões. Ele virou ídolo, não tem jeito. Atualmente ele está no futebol mexicano, mas ele sempre demonstra seu amor pelo Palmeiras, sempre diz que quer voltar para encerrar a carreira, sempre diz também que pegou a fase ruim do clube, agora quer atuar um pouquinho na fase boa. O que você tem a falar do Mago Valdívia? Que é a fase boa. Isso é verdade. Cara, o Valdívia acho que foi uma grata surpresa, assim, para toda a torcida. Ninguém esperava, né? Quando ele foi contratado, o Valdívia, um chileno vai vir, quem é? E na época não tinha tanta informação como tem hoje. Hoje sai vai cogitando contratar um jogador lá não sei aonde, vocês já vão e já pesquisa toda a capivara do cara e já sabe tudo que o cara fez. Antigamente não era assim, né? Quem é esse Valdívia, sabe? Ninguém sabia. E, pô, ele carregou o time o Campeonato Paulista de 2008, ele carregou o time, né? E, assim, de uma forma irreverente, provocando. Então, assim, caiu realmente nas graças da torcida. E a torcida... E, assim, eu vejo que o futebol tá ficando chato, né? O futebol tá ficando chato, você não pode brincar, você não pode comemorar gol, você não pode fazer muitas coisas, né? E isso traz um sentimento de nostalgia pro torcedor, né? Então ele acaba lembrando de jogadores que faziam isso, que provocavam, que faziam um monte de firulas e tudo mais, né? E o Valdívia é um jogador desse, né? É um jogador que você vai jogar um clássico, ele vai dar... chute no ar, ele vai provocar, meu. E isso a torcida gosta. Independente de jogar bem ou não jogar. A provocação também tem que existir ali aquela rivalidade toda, né? Não com violência, mas provocar, zoar e tal. Isso faz parte do futebol. Então, acho que isso também, não só pela qualidade, né? Enfim, não vou entrar no mérito da qualidade dele, que isso ele tem de sobra, mas mais nessa questão. Acho que uma das coisas que faz a torcida lembrar muito o Valdívia é esse lado irreverente dele também. Não tenha dúvida, Mandar um abraço aqui, ó, pro Lúcio, também pro Rogério, né? Eles estão presentes aqui na live, mandando um abraço pro Deola. E aí a gente entra no Vitória daí, né, Deola? Foi um grande clube que você atuou, você teve boa passagem lá, ganhou o Campeonato Baiano, foi capitão do time também, chegou a ser capitão. O Caio Júnior era treinador de vocês ali, já tinha passado pelo Palmeiras em 2007, você deve ter pego ele no Palmeiras também. Saudoso Caio Júnior, né, que infelizmente não está mais entre a gente aí, né, por conta daquele voo lá trágico da Chape. E fala um pouquinho dessa sua época no Vitória, né? Que foi, sem dúvida nenhuma, acho que talvez depois do Palmeiras, o grande clube da sua carreira aí. Logo que eu perco minha posição no Palmeiras, o Vitória já vem atrás de mim, né? Já vem com interesse. A gente ainda estava disputando o campeonato, a Copa do Brasil, então a conversa não andou muito. Aí logo depois do título, aí o Vitória veio com força, né? Falando, não, agora você tem que vir, nós estamos precisando, não sei o que, e o Palmeiras não queria liberar. Né? Então, mas daí eu cheguei e falei, pô, eu já estava meio chateado, né? Porque tinha ido para reserva e tudo mais. Daí eu solicitei realmente esse empréstimo, essa liberação, e no fim eu cheguei no Vitória, né? Estreando com Vitória, a gente... emplacou 11 vitórias consecutivas quando eu cheguei. Então, assim, cara, foi fantástico. Em pouco tempo, a torcida que tinha desconfiança no gol, nos goleiros e tudo mais. Não que os goleiros que tinham eram bons, assim, mas... cara, quando você deixa um pinguinho de desconfiança, qualquer coisinha já coloca na conta, né? E isso estava acontecendo. Então, quando eu cheguei aqui...
né, logo já caí na graça da torcida e a gente conseguiu o acesso e assim, bem na época que o Palmeiras caiu, né? O Palmeiras caiu em 2012 e eu subi em 2012, né? Então foi um pouco de foi o contrário, né? Da trajetória do Palmeiras. E aí em 2013 que aí o Caio Júnior assume o Vitória e eu permaneço no Vitória, né? Permaneço como capitão. E aí foi onde a gente placou um monte de coisa. A gente ganhou clássico aqui. A gente até foi revista agora no final de semana aqui a TV da TV Bahia aqui. Reprisou o 7-3 na final do Campeonato Baiano, onde nós ganhamos de 7-3 do Bahia. Véio. Pô, pra você ganhar um clássico Nossa. já é difícil você ganhar um clássico. Imagina você meter 7 no adversário. Então, assim, foi uma época marcante, assim, aqui até hoje também. É legal que, assim, como a torcida do Palmeiras também, muitos têm carinho aqui. E hoje eu moro na Bahia, né? Então, aqui a torcida do Vitória também tem muito carinho por mim aqui também. Legal. Inclusive, o goleiro Daniel Meirelles, aquele que falou que tinha tirado uma foto com você, disse que no Vitória o Deola foi a minha inspiração para chegar até o profissional. Pô, então, legal. manda essa história aqui pra gente. Que legal, Deola. Show. Pô, me enche de alegria isso. Um abraço aí, Daniel. Mande sua história pra gente aí. Depois eu dou uma entradinha no seu perfil aí pra gente bater um papo. Mas que legal que você tá presente e tem o Deola como inspiração aí. O Wesley tá mandando um abraço pra gente também, tá na live. Enfim, e aí, Meu Deola, irmão você... entrou aí, ó. Meu irmão tá online agora. Entrou aí, meu irmão. Um abraço aí pro Rubens. Um abração pro Rubens aí, irmão do Deola. E aí a gente chega 2014, né, Deola? Você volta pro Palmeiras, num momento também não tão bom, mas já com Paulo Nobre. Puxa. Mais bucha, tome bucha, né? Mas eu vi algumas entrevistas que você falou muito bem do Paulo Nobre, né? Ele realmente foi muito importante para o Palmeiras e naquele ano, que era ano do centenário, inclusive, o Palmeiras passou por dificuldades, foi escapar na última rodada, você acabou assumindo depois que o Praz se machucou. Fala um pouquinho daquele ano 2014 pra gente. Início de 2014, no Vitória, no estadual, eu fraturo minha mão. Eu quebro minha mão, fico 8 meses afastado. Então eu perdi praticamente o ano todo daquela temporada do Vitória. Vitória depois fica em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, sendo até hoje a melhor campanha de um time nordestino. Né? E assim, eu era o titular, era para eu fazer parte, mas enfim, eu acabei me machucando. Quem jogou foi o Wilson era meu reserva. Legal. Aí eu saio do Vitória 2013, 2014 eu saio do Vitória, vou para o Atlético Sorocaba, volto para o Atlético Sorocaba para fazer um campeonato paulista por eles. E no final do campeonato paulista eu começo a sentir dores de pubis, dores muito fortes. Fiz os 2 últimos jogos do Campeonato Paulista no sacrifício, não aguentando bater tiro de meta, de tanta dor que eu sentia, mas fui até o final. E aí eu volto para o Palmeiras para tratar. Eu volto simplesmente para tratar, não ia fazer parte do plantel, não ia acontecer nada. Mas aí, enquanto eu estou tratando, o Praz se machuca feio, né? Acho que quebrou o cotovelo, não lembro o que foi que o Praz machucou. E aí entra o Fábio. E aí o Fábio começa a fazer jogos bons, mas também começa a ter alguns erros e tudo mais. E eu tratando pubs, assim, tratei um tempo de pubs, fui pro campo, comecei a treinar, batia na bola, doía. Voltava pro DM. Tratava pubs, ia pro campo, batia na bola, doía. Voltava pro DM. Aí chegou um ponto que começaram a pedir para eu voltar. Queriam me colocar no elenco, né, para poder, porque já não tinha mais goleiro, os goleiros estavam machucados e tudo mais, eu tomei infiltração para poder me recuperar. Aí depois que eu tomei infiltração, eu fiquei bom, consegui para jogo, fui para vários jogos no banco, e aí em um determinado momento o Fábio também cometeu uns erros e eu virei titular. Né? Fiz acho que 6 jogos aí 5 jogos, 6 jogos, não lembro quantos jogos eu fiz, mas também a gente tava um momento difícil realmente, né? Na parte de baixo da tabela e tudo mais. Eu fiz alguns bons jogos, né? Ganhamos do Vitória no Pacaembu, empatamos com o Flamengo num gol irregular, onde o jogador do Flamengo empurrou a bola com a mão.
estávamos ganhando do Figueirense lá no Anacleto, não, desculpa, lá no Scarpelli, e tomamos o gol no finalzinho do jogo. E aí tem o jogo que todo mundo marca, né? Que tomamos de 6 do Goiás e tudo mais, e aí cai na minha conta, né? É um jogo que nosso time todo não andou, a gente fez. Cara, acho que o pior jogo que eu já vi alguém fazer, assim, foi o pior de todos. E assim, pô, os caras, tomei gol na gaveta, tomei gol de jogador que ia recuar para mim, o atacante antecipou, pô, recuou fraco, o atacante antecipou, fez gol. Lúcio foi dar um chutão por cima, a bola veio para trás, eu peguei com a mão, o juiz deu recuo. Sim. Sabe, aconteceu de tudo nesse jogo. E aí caiu na minha conta esses jogos, esses gols aí, o pessoal lembra muito. Mas assim, eu falhei em um gol. Em um gol eu falhei, né? Que foi acho que o último gol, que aí a bola passou por baixo de mim, foi o 6º gol. Mas assim, eu conquistei alguns pontos nesses jogos aí, acabei ajudando a equipe a conquistar alguns pontos. E também ajudou bastante aí a escapar desse rebaixamento aí. E esses jogos que você jogou foi com o Dorival já, Deola, não? Foi com o Dorival. Foi com o Dorival, né? O Palmeiras teve o Gilson Kleina no começo, depois teve o Gareca, e aí terminou com o Dorival, né? Na última rodada. Eu voltei pro elenco com o Gareca, eu voltei pro elenco com ele, mas assim, com muita dor ainda com pouca condição e tudo mais, mas aí fui melhorando aos poucos. E aí chega o Dorival e depois de um tempo o Dorival tirou o Fábio lá e aí me colocou. Aí o Praz ficou bom, né? Aí logo depois o Praz já estava recuperado, aí ele voltou e jogou o campeonato todo. Legal. Então tá aí mais um relato do Deola, num ano que o Henrique Dourado foi muito bem, né? Ele voltou no ano passado em condições diferentes e tal, por empréstimo, estava machucado e tal, então muita gente não gostou e tal, mas temos sempre que bater na tecla que em 2014 o Henrique ceifador, como era chamado na época, ele arrebentou, né? Deixou o Palmeiras na primeira divisão junto com outros, claro, o elenco todo conseguiu isso, mas ele foi uma peça importantíssima. Fez muito gol ali, ele ajudou mesmo. Ele não errava pênalti, né? Era brincadeira. Você treinava muito pênalti com ele, Del? Cara, é difícil, hein? Difícil pegar, né? Chegou a pegar já algum ou não? Pênalti com ele é difícil. Ele tem aquele negócio que ele dá aquele pulo, é uma paradinha que não para, é um negócio estranho, mano. Né? E assim, e você quer esperar, quando você quer esperar, ele bate antes, ou às vezes você quer. É meio complicado. Tá aí o relato, mais um relato. Realmente, né? O Henrique Dourado é especialista nos pênaltis. E aí, ó, pra gente já ir entrando na reta final, o papo tá tão bom que eu nem vi a hora passar, já passamos aí, eu acho, passamos de 1 hora de live, eu acho. Mas tem aquelas últimas perguntas da hora que eu faço. Puta, nem entramos no Fortaleza, enfim. Quer falar rapidinho do Fortaleza? Cara, Fortaleza foi logo em 2015, né? 2015 eu vou pro Fortaleza e conquisto mais um título, né? Conquisto mais um título, conquisto mais estadual também. Assim como no Vitória, que faziam 2, 3 anos, lá no Ceará também, que faziam 4 anos que o Fortaleza não ganhava título, né? E a gente com um time bem inferior ao Ceará, financeiramente, a gente conseguiu reverter uma vantagem que o Ceará tinha e fomos campeões, assim, né? Então, mais um lugar aí que eu pude deixar uma marquinha. E título é sempre título, né? Não tem jeito, né? Ninguém vai... Isso daí vai se lembrar do resto da vida, vai estar lá a fotinha lá do campeão. Não tenha dúvida, tenha dúvida. Então tá aí mais um título na carreira do Deola. Quero agradecer a todo mundo que vem participando da live. Já chegamos na última parte, que é aquelas perguntinhas bate pronto, Deola. Eu faço uma pergunta, você responde rápido, geralmente é o nome de alguma pessoa e tal. Mas ó, melhor treinador que você pegou na carreira? Essa aí é difícil falar, mano. Só uma. Daí eu tenho que passar, porque eu fui privilegiado. Eu trabalhei com todos os melhores treinadores. Luxemburgo, então, assim, Felipão, Muricy... Tite, Filipão, Muricy, Luxemburgo, cara, Caio Júnior. Caio Júnior. E ó, vamos colocar aqui, melhor goleiro do Brasil hoje, na sua opinião? No Brasil ou do Brasil? Vamos colocar no Brasil. No Brasil. No Brasil... Cara, quem que eu posso colocar hoje melhor no Brasil?
Cara, tá uma briga boa, hein? Não, Tem o Michel. Não, Everton, Felipe Alves. Diego Alves, Diego Alves, desculpa. do Flamengo, né? Isso, Diego Pega- Alves, isso. Pegador de pênalti, Diego Alves, experiência na Europa, né? Enfim, é um Diego, excelente goleiro também. Agora, melhor zagueiro que você jogou junto, aquele cara que facilitava seu trabalho ali atrás. cara, Difícil relação. foi uma pessoa que criticava muito, assim, no Palmeiras, mas eu gostava muito do Maurício Ramos, velho. Muito bom. Eu também gostava. Gostava do Maurício Gostava Ramos. muito dele. Assim, tem outros, assim, é difícil, assim, tem Falar vários, um mas só, né? foi uma época que a gente passava muito aperto ali, ele me ajudava muito. Maurício Ramos é mais um que completou mais de 100 jogos pelo Palmeiras. Não vou lembrar exatamente quanto, mas acho que passou de 150 o Maurício Ramos. Acho que umas 3 temporadas ele ficou no clube. E, ó, ídolo na sua infância. Tafarel. Farel, grande, grande, Foi grande ele que me goleiro. inspirou. Eu virei, assim, quando eu me espelhava muito nele. E aí, pra gente terminar, essa aqui todo mundo fala, sempre um aqui. Vamos ver se você vai falar o mesmo que a galera sempre fala, os ex-jogadores do Palmeiras. Jogador mais resenha que você pegou na carreira. Rapaz, o meu ídolo, assim, quem me inspirou, na verdade, foi o Tafarel, mas depois que eu cheguei no Palmeiras, né, quem foi o Marcão. Né? Então, Todo mundo, todo mundo. uma resenha fica com ele também. É mais um, vamos fazer uma lista aqui, acho que uns 4, 5 já falaram Marcão, porque também pegou todo mundo, né? Pegou toda a fase e ele era mesmo resenha. Cara, quando tava com o Marcão, a gente descia para jantar, nas concentrações, descia para jantar às 7 horas da noite, acabava lá, tomava café, ia tomando café, ia resenha, resenha, resenha. Quando ia ver, os caras já estavam descendo pro lanche, já era 10 horas da noite, a resenha não acabava. Isso era toda a concentração a gente fazia isso. Que legal. Não, Hoje é só celular, hoje não tem mais resenha, o pessoal fica só no hoje, celular. infelizmente, né? Sensacional. Marcão, que além de ser um excelente goleiro, era excelente pessoa também, distraía o grupo, contava as histórias dele. Excepcional. E, Deola, quero agradecer você aí. A gente passou de 1 hora de live, o papo estava bom demais. Faltou até ler algumas perguntas aqui da galera, mas não tem como. Então, muito obrigado pela presença, né? Quem me conhece sabe quanto eu gosto de fazer essa resenha e tal. Acho que você é o 7º participante já. Depois, na sexta, tem o Cicinho e a gente vai prosseguindo aí. Mas foi um prazer enorme, enorme mesmo bater um papo mais uma vez com você, viu? Legal, eu que agradeço. Foi divertido mesmo. É gostoso, é prazeroso relembrar essas histórias, ver o carinho do pessoal e lembrar de várias coisas. Às vezes você vai esquecendo, aí conversa, vai puxando a memória, vai começando a lembrar, e pô, isso é bem, bem bacana. Então, um abração a todos, muito obrigado aí. Deus abençoe grandemente aí a cada um de vocês. Amém. Vamos aí. Obrigado, Deola. Vamos, galera. Parabéns aí pela grande carreira, Deola. E obrigado a todos que fizeram parte dessa live aí e mandaram perguntas, beleza? Abração. Valeu, Deola. Tamo junto. Valeu.